Alô, como você está, minha querida, meu querido? Estamos aqui juntos mais uma vez para gravar o nosso vídeo quinzenal. Estamos aqui hoje num dia muito bonito, de sol, vamos entrando na primavera. Estamos aí com 15, 16 graus agora e está um dia muito bonito aqui mesmo hoje. Então, como é no prazo nosso, né, do vídeo quinzenal, aqui vamos prepará-lo. Não deu tempo, né, para concluir 15 dias atrás esse vídeo. Era previsto por causa da quantidade, né, do tema, né, de versículos a serem esmiuçados, né, sobre esse tema, né, que eu trouxe, né, dividir com vocês, porque alguns, né, daqueles que eu encontrei, principalmente no Brasil, com alguma dúvida em relação ao tema, sobre as obras, né? Não é a obra, eu falei, né, no vídeo passado, e a Bíblia diz isso, não é a obra que vai fazer com que nós sejamos salvos. A obra faz parte, sim, e é muito importante. Eu quero falar mais uma vez, a obra faz parte e é muito importante, mas o que vai realmente definir a nossa salvação, segundo a palavra de Deus, é crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entregar a nossa vida a Ele, nas suas mãos. Esse é o caminho. E as obras são um acessório muito especial que nós podemos acrescentar nessa caminhada, nessa aceitação, nessa dependência de Deus, através do reconhecimento, né? Estamos no livro de Romanos, né? Eu vou aqui reler rapidamente os versículos que nós falamos, né, no vídeo passado. Eu vou reler e vamos continuar então para finalizar, né, em 2 vídeos, né, sobre esse tema tão importante, né, para a nossa vida, para o nosso conhecimento, para podermos compreender o plano de Deus. Romanos é uma carta do apóstolo Paulo, é o 6º livro da Bíblia no seu Novo Testamento. Os evangelhos são 4, Atos dos Apóstolos e a carta aos Romanos. Capítulo 10 diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem, para praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, né? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Nós paramos aqui nesse verso, né? Essas 2 perguntas, né? Em relação àquilo que foi feito por nós, né? Não precisamos ir no céu buscar a Cristo, trazer Ele aqui para a salvação. Isso já foi feito naquela cruz do Calvário. Morreu, celebramos a Páscoa esse final de semana passado, né? Morreu e ressuscitou. E agora está lá junto de Deus, intercedendo por nós. E enviou o Espírito Santo, a 3ª pessoa da Trindade, para fazer parte individual da nossa vida, se assim desejarmos, né? Então, quem subiu ao céu? Quem subiria, né, para trazer Cristo? Não precisa. Ou quem desceu no abismo, né, no túmulo, na sepultura? Não, Jesus já fez isso. Então, essa obra maravilhosa, que é a obra da salvação da nossa vida, já foi feita com a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição em nosso favor. Amém? Então vamos continuar aqui com o vídeo, né? E a palavra que é complemento que já vimos no vídeo anterior, né, de 15 dias atrás. É o verso 8 agora, do mesmo Romanos, capítulo 10, é a continuação. E diz assim a palavra de Deus: Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca
e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra, aquilo que foi determinado, aquilo que foi escrito, aquilo que foi ensinado, né, está perto de ti, de mim, de você. Está perto a palavra. Na tua boca, confessar, né? E no teu coração, acreditar. Então a palavra está perto de ti. Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Paulo estava pregando. Era uma carta para uma igreja, aos romanos, né? Os que viviam ali em Roma, que dominava, né? Naquela época, dominava aquela bacia do Mediterrâneo toda, vários e vários países, inclusive Israel. 9. Aí entra agora o passo de fé tem que ser nosso. Diz assim o verso 9: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja bem, a palavra que está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração, é o verso anterior. Aí aqui Paulo acrescenta: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? E se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, essa é a condição da salvação estipulada por Deus. Essa é a condição. A confissão do senhorio de Jesus Cristo, uma confissão pública. Nós fazemos isso normalmente quando estamos batizando as pessoas. Se ele crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Nós fazemos essa pergunta e o batizando, ele responde publicamente ali, normalmente na igreja, né, que tem o batistério, ou, no caso, eu fui batizado numa piscina 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, numa piscina, né? Tem batismos, né, em rios. O Rio Jordão experimenta batismos quase que diariamente, né, de caravanas, de turistas, de fiéis que vão ali, se batizam ali no Rio Jordão, nos mares, né, em praias, etc, etc. É tudo a questão do batismo, porque a água, né? Porque a água é o batismo da imersão, é aquele batismo que representa essa morte de Cristo. Ele morreu e foi sepultado. Quando nós nos batizamos e somos imersos na água, o corpo todo nosso vai para baixo da água, estamos concordando com a morte de Cristo. Depois, Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia. Quando nós voltamos da imersão na água, é como se nós estivéssemos sendo já uma nova criatura. Nossos pecados foram perdoados naquele gesto de dor, né, e sofrimento da cruz em nosso favor. Então, se confessarmos com a nossa boca e se crermos no nosso coração que ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Essa é a condição, meu querido, minha querida. Não que a obra que você faça, ela não seja importante. Sim, ela é muito importante. Tudo que você puder fazer em prol, em bem, em favor de qualquer pessoa, instituição, né, se for o caso, né? Tudo que você puder fazer é importante, mas não garante a salvação. Então nós temos que compreender isso, porque isso é bíblico, está aqui na palavra de Deus. Então isso é bíblico. Então nós temos que compreender e fazer o que a Bíblia determina. Aqueles ensinos no começo desse capítulo fala, né? Fazer com entendimento, usufruir com entendimento, ser capacitados por Deus para seguir nessa jornada. Verso 10, continua a palavra de Deus: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está complementando o que fala já os dois versículos anteriores. Romanos capítulo 10. Eu li agora o verso 10. Tá bom?
Então, só para fechar essa trinca de versículos, para ficar bem claro, né, para todos nós. Verso 8, porém o que se diz? A palavra está perto de ti, de você, de mim, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito em respeito da salvação. Aqui, mais uma vez, vem aquele que eu falo sempre, né? E muitas pessoas às vezes esquecem. Deus é amor, e é mesmo, é muito amor, muito, 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 muito. Só esse fato, né? De ter entregue a vida de Jesus Cristo em nosso favor. Que coisa de amor, exemplo de amor maior nós encontraríamos, né? Vida afora, mundo afora. Então, se crê para a justiça. O coração, daqui é que procede tudo da nossa vida. Uma parte da Bíblia que fala que não é o que entra na boca, né? O que contamina o homem, mas o que sai pela boca, porque sai daqui do coração. Isso é o que contamina. Aí fala as invejas, né, os crimes, os adultérios, os pecados, né, as más ideias, a mentira. Tudo isso aí é que contamina o homem. Então, se com o coração você crê e com a tua boca você confessa, normalmente essa confissão ela é feita no dia do batismo, nós seremos salvos. É a promessa de Deus para todos aqueles que creem, todos aqueles que querem, por vontade própria, mudar de vida, transformar a sua vida, dar um passo de fé, até falamos, né, para mudarmos a nossa vida. Continua o verso 11, porquanto na Escritura se diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Todos nós que cremos em Deus, que cremos, né, com o nosso coração e falamos com a nossa boca, confessamos com a nossa boca que Ele morreu e ressuscitou em nosso favor, então nós fazemos parte desse grupo, não seremos confundidos. Todo aquele que nele, em quem? Em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, é a Trindade, crê, não será confundido. É um só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aqui o resumo era dos mais importantes povos, culturas conhecidas de então, porque aqui fala, né? Não há distinção entre judeu e grego, ou entre brasileiros e portugueses, por exemplo, né? Falamos a mesma língua com pequenas diferenças, né? Ou entre ricos e pobres, ou entre negros, né, e brancos, ou de outra raça, ou de outra cultura, ou de outro país, de outro continente, né? Às vezes pessoas da Espanha, Portugal, aqui da Inglaterra, de Guiné-Bissau, Cabo Verde, do Brasil, as pessoas veem esse vídeo, então não há distinção entre nenhuma delas. Todos estamos vendo o mesmo vídeo, todos nós estamos aprendendo sobre o mesmo Deus, sobre aquilo que Ele nos ensina através da sua palavra, que é a Bíblia, a Sagrada Escritura de Deus para a nossa vida. Então, não seremos confundidos, diz o versículo, independente de sermos judeu ou grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, né? Rico para com todos que o invocam, ou seja, sem fé, já falei, é impossível agradar a Deus. Então todos que invocamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, seremos salvos. A obra volta a falar para aqueles que tinham a dúvida. Eu creio que o vídeo já passado já trouxe alguma mudança nesse entendimento, e esse agora complementa. Então, na dúvida,
na dúvida, a obra ela é importante, mas ela não nos leva isoladamente à salvação. A salvação está bem clara aqui entre os versículos 8 e 10, que é aquilo que você confessa com a sua boca publicamente, né, e depois essa confissão pública ela se torna no nosso dia a dia um exemplo, um testemunho de que nós andamos com Cristo. As pessoas aí no mundo, elas veem, elas reconhecem que nós somos diferentes. A nossa postura, o nosso linguajar, entende? E isso não nos impede de escorregarmos, de tropeçarmos, né, de pecarmos. Mas quem anda com Deus, quem confessou Jesus como Senhor e Salvador, esse tem uma postura diferente. Esse enfrenta, como eu falei mais no vídeo passado, as dificuldades do dia a dia de uma maneira diferente, com a mão de Deus a nosso favor, nos equilibrando, né, nos dando a direção certa para continuarmos nessa caminhada, nessa vida longa ainda, que muitos teremos aqui na terra, porque Deus é quem vai determinar isso. Todo aquele que crê não será confundido. E o verso 12, pois não há distinção, né? Já estou repetindo já aqui, né? já me perdi um pouquinho. Não há distinção entre judeu e grego, eu acrescentei, né? O gordo e o magro, né? O rico e o pobre, o negro e o branco, não importa do país que seja, a pessoa que seja, a condição social, não importa. Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele não mudou. Continua, verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Tudo. Estava vendo aqui na parte de estudo da minha Bíblia se tinha algum detalhe sobre tudo que invocar o nome do Senhor, mas o estudo aqui só diz isso. Na versão grega da referida passagem, o nome de Deus se traduz como Senhor, nome que aqui se aplica a Cristo, né? Entende? Então, todo que invocar, todo que pedir, todo que clamar, todo que abraçar, chorar, gritar, todo aquele que queira, é uma decisão individual, minha e sua. Ninguém pode tomar por nós, por mais próximo que seja, por mais íntimo que seja, como marido, como esposa, como pai, como filho, ninguém pode fazer isso por você. Tem que invocar, tem que pedir, tem que aceitar, tem que declarar, confessar, como vimos aqui nos versículos anteriores. Essa é a condição, essa é a condição. O batismo vem como um acessório, vamos assim dizer, se complementa a essa declaração, essa palavra de fé, essa decisão, essa atitude de fé que nós tomamos. Assim como passamos a partir daí, né, a fazer parte da família, do corpo de Cristo da igreja, passamos a também celebrarmos junto com nossos irmãos e irmãs em Cristo a própria Páscoa, né, a ceia do Senhor. Nós aqui nas igrejas normalmente nós fazemos uma ceia dessas mensal, né, onde se come o pão representado como o corpo de Cristo e se bebe o vinho, né, ou suco de uva, representado pelo sangue de Cristo. Para nos lembrarmos sempre, né, mensalmente pelo menos, né, nos lembrarmos o sacrifício que foi feito por nós, aquela morte de cruz, depois a gloriosa ressurreição em favor dos nossos pecados. Um amigo meu, um pastor colombiano, muito querido, está lá em Manchester, já estive no ministério com ele, Ministério de Língua Espanhola, no começo deste século, e ele me pediu a semana passada para que eu fizesse um pequeno vídeo de 5 minutos para falar sobre a Páscoa, né? Então eu gravei esse vídeo e enviei para ele. É algo que toca em todos, né, nessa época do ano. E eu falei que, nesse vídeo, que nós deveríamos celebrar a Páscoa todos os dias. Porque basta que nós acordemos, né, de manhã,
e nos lembremos que alguém morreu por nós. Alguém se sacrificou pelos nossos pecados. É a graça. Entramos e estamos nessa área da graça, confessando Jesus Cristo como o Senhor Salvador. Seremos salvos, fazendo a obra de Deus ou fazendo obras para Deus, através de necessitados, de pobres, né, de instituições, qualquer que seja, obras que reflita isso em algo seu, em favor de alguém ou de alguma empresa, o que seja, não importa. É importante, mas é crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, confessar e declarar isso. Aqui o versículo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se não invocar, não será salvo. Aí entra naquilo que eu falei no vídeo passado, já na parte final, se eu não me engano, na parte final, em relação ao livro da vida. Existe um livro da vida. A Bíblia ensina que se você estiver lá, você está salvo, você vai ter acesso à vida eterna. Mas não fala, a gente entende, mas não fala explicitamente que quem não estiver no livro da vida não vai ser salvo. Não diz isso explicitamente. Nós compreendemos esse aspecto daí. Mas a decisão é de Deus. Assim como Ele nos dá a condição de salvação, nos deu principalmente através de Jesus Cristo, Ele nos dá depois que esse plano já ultrapassou 2 milênios, em favor daquele que queira. E não importa quem, ele falou aqui só entre judeu e grego, mas entre todos. Todos nós podemos acessar esse plano maravilhoso de Deus, que se deu em nosso favor, para a salvação das nossas vidas em Cristo Jesus. É tremendo. Minha querida, meu querido, não perca a oportunidade. Depois você lê isso com calma, depois que você tiver visto esse segundo vídeo. Não esqueça, né, de passar ali para frente. Pode ser importantíssimo para alguém, uma pessoa que seja, já haverá festa no céu. Mas é importante que você compreenda isso, que isso faça parte da sua compreensão para que você possa tomar uma decisão, caso seja este o seu caso, minha querida, meu querido, para que você possa tomar uma decisão de invocar o Senhor Deus, de declarar que Ele é teu Senhor e Salvador, de confessá-lo publicamente como Salvador da tua vida. Faça isso, dê um passo de fé. Quantas vezes fazemos coisas indevidas no nosso dia a dia, nem às vezes por maldade, mas por falta de observar detalhes, de tomar conselho, de verificar o que está por trás daquilo que nós vamos decidir. Tantas vezes fazemos coisas erradas, permitimos tropeços na nossa vida. Dá uma chance ao Senhor. Pede uma prova dele. Depois que você ver esse vídeo, quando você estiver no seu momento de intimidade com Deus, na sua oração, no seu quarto, onde você estiver, na sala, pede uma prova para Ele. Deus, mostra algo para mim. Diga algo para mim, Senhor. Usa algum servo teu. Temos padres, bispos, pastores, missionários, evangelistas, diáconos, presbíteros. Você há de conhecer está perto de alguma igreja. Você tem condições de buscar. Mas se você tem a sua Bíblia, vai na fonte. Ela te ensina, ela te mostra da maneira mais simples possível, como eu procuro fazer esses vídeos para o nosso entendimento ser melhor. O verso 14 completa agora o verso anterior, que fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o verso 14 começa com algumas arguições que eu e você já fizemos ou fazemos no nosso dia a dia. Veja aqui, verso 14 do capítulo 10 de Romanos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
Claro, nós não podemos invocar o nome de Jesus se nós não cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele pergunta aqui, aqueles romanos, né? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, você vai perguntar para uma pessoa se ela crê em Jesus Cristo, ela pode nem responder ou dizer assim, mas quem é Jesus Cristo? Então, essa pessoa às vezes não ouviu falar. Eu acho impossível isso. Eu acho, pessoalmente, mas quem sabe? Então, a primeira pergunta. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? O verso anterior fala que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como se não creram nele? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E se a pessoa não ouviu falar em Jesus Cristo, né? Ou não deu importância, ou não acredita, nós temos que abraçar essas pessoas, nós temos que estender a mão para essas pessoas, nós temos que amar essas pessoas, porque elas não estão numa situação privilegiada como a nossa, ainda. Elas não receberam Jesus Cristo, não creram, não ouviram falar. Nós não podemos dar as costas, calar a nossa boca, fechar os nossos olhos para vidas como essas que estão por aí perambulando pelo mundo em busca de outras motivações, vamos assim dizer. A outra pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? Se nós não pregarmos, eu e você, sim, nós podemos pregar. Pregar é compartilhar, é dizer, é informar. Se nós não falarmos, nós não pregarmos para essas pessoas que não creram, que não ouviram falar de Jesus, é em vão o nosso desejo individual de vê-las crer, conhecer. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu conheço pessoas que hoje convertidas, glória a Deus por isso, que tinham vizinhos, ou vizinho, né? Que era cristão, crente, mas nunca falou de Jesus Cristo para ela, para ele. Era vizinho, viviam ali lado a lado. Deviam ouvir um dos outros, discussões às vezes dentro das casas, das famílias, porque isso existe. Deviam ter se visto, se não todos os dias, quase todos os dias. Deviam se cumprimentar, bom dia, boa tarde, como vai? Mas o principal, a pessoa não sabia que o vizinho era batista, católico, crente. Não sabia. Como pregarão, não, como ouvirão se não há quem pregue? É nossa responsabilidade. Faz parte, vamos assim dizer, para a gente entender melhor, né? O preço é impagável. O preço é impagável. A morte de Jesus Cristo, nenhum de nós, nem todos nós juntos, teremos condições de pagar. Agora, como faremos? Temos que pregar. Vamos abater os juros, né? Vamos assim dizer, no Brasil tem ainda correção monetária, nem sei se tem mais. Você tem a dívida principal e vai demorando a pagar, que é o nosso caso, nós não temos como pagar. Se fosse, né, no mundo terreno, humano, essa dívida ia aumentando. Então, como é que nós íamos amortecendo essa dívida, pagando esses juros? Pregando a palavra de Deus. Falando para aquelas pessoas que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo ama elas, apesar delas não saberem ou acharem isso muito estranho, e é normal que seja, temos que compreender isso.
Mas nós temos que fazer a nossa parte. E muitas vezes não fazemos. E a coisa mais fácil, é a mais fácil de fazer, é a nossa parte. É a nossa parte. O verso 15 encerra esse bloco. O verso 15 assim diz: e como pregarão se não forem enviados? Paulo não foi enviado para Roma. A primeira vez que ele foi lá, ele foi preso. Ele era acusado injustamente ali, em Jerusalém, onde ele estava. Passou pelo crivo de 2 administradores, um rei, o que tinha ali, que atuava sobre como parte, né, da autoridade romana ali na região. E como ele viu que as coisas estavam cada vez ficando mais difíceis para ele, ele apelou para César, né, que seria o suprassumo. E a lei obrigava, ainda mais ele tendo a cidadania romana que ele tinha. A lei obrigava a que o imperador não, a que o rei, o governo, quem seja, encaminhasse o que ia ser julgado para ser julgado na corte, né, no superior tribunal, vamos dizer assim. Está tão em voga aí, tão mal falado no Brasil. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das autoridades brasileiras, Senhor. Então, ele apelou para ir lá. Ele foi lá, preso. E ele aproveitou essa situação da sua prisão para pregar. E não só para os outros presos, porque a primeira prisão dele, ele cumpriu numa casa, ele alugou, tinha condições para isso. Outras pessoas deviam ter ajudado também. E ele começa a pregar para a guarda real italiana, aquele exército principal, né, aquela guarda principal que estava ali. Inclusive, componentes dela estavam na casa onde ele estava preso, ou que seria hoje uma prisão domiciliar, mas estavam ali, e ele, na condição de preso, pregava. Deus faz como Ele quer. E na Bíblia, Deus nos dá os exemplos necessários que nós podemos seguir, que nós podemos ser, ou pelo menos tentarmos ser. Quem sabe como Paulo. E não precisamos ser enviados. Nós podemos começar isso dentro da nossa própria casa. Veja bem, um grande amigo meu, pastor, ele falava, o pastor João Lopes, falei dele recentemente lá de Porto Ferreira. Eu sou pastor da maior igreja do mundo, que é a minha família. Você pode começar a pregar dentro da sua própria casa, ou aos vizinhos, não deixar que eles descubram, depois de muito tempo, meses até anos, que você era salvo, que você cria em Jesus Cristo, mas você nunca falou isso para ele. Você nunca mostrou a salvação que há nesse nome. E como pregarão se não forem enviados? Nós podemos pregar mesmo sem sermos enviados. Aqui ele dá uma conotação no tempo que não tinha. Nem a Bíblia era como ela está hoje, e nem tinha isso aqui, ó, que nos vai fazer ver a hora que nós demos um toque no botãozinho on ou off. Amém? Que a nossa vida seja on. Sejamos ligados sempre. Sejamos ligados sempre. A parte final do verso 15 diz assim: como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mais um
uma dica de Deus para nós. Olha que maravilha. Quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Eu e você podemos ser formosos aos olhos de Deus, não do mundo. Não fazer aquelas coisas para os outros verem, as próprias obras assim para que sejamos vistos como obreiros de Deus. Não, 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 não. Para sermos vistos por Ele, que já fez o principal para as nossas vidas. Eu queria que você declarasse no final desse vídeo, se é do teu querer, que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, da sua casa e da sua família. Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora até quando Ele voltar. Amém? Deus abençoe ricamente as nossas vidas.